vamos entender como que funciona as tabelas. Tabela é bem simples, mas ao mesmo tempo ela é meio chatinha de você fazer. Como que funciona? A tag table, ela indica que você está começando uma tabela. E aí você tem algumas coisas aqui, ó. Você tem 3 marcações dentro da table que são importantes para a gente entender. Primeira marcação é a TR. O que a TR indica? Ela me indica Table Row. Ou seja, seria como se fosse cada uma das linhas da minha tabela. Então, para cada TR que você tem aqui em cima, você tem uma linha na sua tabela. Se vocês observarem aqui, nesse caso, então, quantas linhas que eu tenho na tabela? Uma, que abre aqui e fecha aqui, ou a segunda e a terceira. Além disso, dentro da Table Row, a gente pode ter a TD, que é a da coluna, e a TH, que é dos cabeçalhos. Qual que é a diferença? A TH, vocês já viram que a primeira linha da tabela, geralmente, ela tem uma formatação diferente? Para você marcar que ela é a primeira linha, você marca que é com o Table Header. Justamente por quê? Porque quando você for aplicar a estilização, você consegue aplicar sobre o mesmo estilo de tabela, você pega o ID dela e você aplica um estilo diferente dentro do TH e outro estilo diferente dentro do TD, para você conseguir fazer essa separação. Então, é importante você sempre marcar a primeira linha com o Table Header. E as colunas normais é o TD, que a gente vai colocar. Então, sempre abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, e assim por diante. Ok? Vamos fazer uma tabelinha aí bem simples para a gente poder entender que é mais fácil fixando, fazendo. Acho que o último que nós mexemos foi esse aqui, né? Que era do Loren Y, né? Tá, vamos começar então zerado. Ou não, deixa ele quieto. Vamos deixar o nosso estilo aqui, ó. Vou vir aqui. Vou vir depois da minha figurinha bonitinha, que no meu caso é um koalinha, lá no final, e vou começar a fazer a minha tabela. Ok? Como é que é? Eu não lembro. Vocês estão acompanhando fazendo ou vocês estão só vendo o que eu estou fazendo? Fazendo também, né? Então, aqui, ó. Vamos começar a table. Table, começa uma tabela. Para poder não confundir, já abre e já fecha, que aí não tem como esquecer. Já abre e já fecha, para a gente poder colocar. Nós vamos criar uma tabela, então, com o nome dos alunos. Então, nós vamos vir aqui, vamos criar a primeira linha, TR. Essa primeira linha vai ser o nosso cabeçalho. Então, eu vou vir aqui e vou colocar. Lembrando, já vamos colocar um ID na nossa tabela aqui, porque depois nós vamos aplicar uma formatação sobre ela. Então, já coloca... Ou então, coloca uma classe. Vamos colocar uma classe aqui chamada de tabela. Que aí depois nós já vamos colocar o CSS dentro dela para poder aplicar aí o lance. Ok? Então, beleza. Coloquei a minha table row. Agora eu vou começar meu cabeçalho. TH. Abro o cabeçalho. Vou pôr aqui, por exemplo, nome. E vou pôr um outro cabeçalho, idade. Nome e idade. Certo? Atualizando aqui, ela já vai aparecer lá embaixo, lá. Por enquanto, sem nada ainda, né? Só o nome e idade. Ok? Vamos para a próxima. Vamos criar uma nova linha. E aí agora nós não vamos fazer cabeçalho mais, nós vamos fazer a principal. Então, TD. Nome, vamos pôr o primeiro nome aqui, Igor. Almal. Idade.
21. Vamos colocar mais um nome. Então, tá vendo? Abre TR, duas TDs, que são duas colunas. E aí vamos colocar mais um nome. Vamos lá, vamos pôr Denise. Idade 26, tá bom? Beleza. E aí agora nós vamos colocar eu. T, linha. TH é cabeçalho, é como se fosse a divisão. Então, ó, quer dizer que eu tenho uma linha, dentro dela eu tenho dois cabeçalhos. Fecha a linha. Outra linha, dentro dela duas colunas. Fecha a linha. Outra linha, dentro dela duas colunas. Fecha a linha. Outra linha, dentro dela duas colunas. E fecha a linha. TD eu não sei exatamente o nome porque que é D não, cara. É data, table data, vem de data no caso. H é de header, cabeçalho. Para mim podia ser TC no caso, que é table column ou table cell, na minha opinião, mas já que não é. O que você tá rindo, Ana? Não tô entendendo. Ué? Idade, pô. Tem que valorizar, né? Acho que ok? Atualizando aqui. Vai lá na página 40 para vocês verem. Lá, ó. Nome, idade, nome, idade, nome, idade. Bonitinho. Se você selecionar isso aqui, você vai ver mais ou menos a configuração aí de uma tabelinha. Obviamente, como não tem nenhum estilo nem nada, né? Vou estar meio assim, pronto. Mas vamos colocar alguns estilos nela aí agora. Então, beleza. Ok? Aqui. Vamos ver algumas coisas que a gente consegue fazer aqui dentro dessa tabela. Olha aqui, essa aqui que ela está já bem configurada e a gente vai partir de base dela para eu poder mostrar algumas coisas que a gente consegue fazer com CSS sobre essa tabela. Primeiro, observa aqui, ó. Ele criou lá. Isso aqui está num código só, não é muito indicado, mas a gente pode fazer isso aqui. Primeiro, ele colocou a table aqui, né? Colocou uma fonte para ela. A widget 100% é importante por quê? Porque olha isso aqui, ó. Tá vendo que quando você coloca essa widget 100%, de acordo com o tamanho que você coloca no site, ela incrementa ou diminui? O que é esse widget 100% funciona? Quando a gente marca por uma tabela, ou isso para qualquer objeto, que a gente fala widget 100%, quer dizer que a largura desse objeto vai sempre ocupar 100% da tela, independente do tamanho que ela esteja. Isso é importante porque, primeiro, quando você aumenta a tela, ela vai junto, mas quando você diminuir, ela também vai. Então, olha aqui, ó, primeiros passos, para vocês imaginarem em parte de design responsivo. Se você não marcar o índice 100%, a sua tabela vai ser fixa, independente de qual o dispositivo que você está alocando, está visualizando. Quando você marca ela 100%, o que acontece? De acordo com o dispositivo que você estiver trabalhando, ou seja, de acordo com o tamanho da tela, ela vai se adaptar. E aí está o primeiro ponto para a gente poder pensar em design responsivo. As nossas divisões têm que estar sempre com a largura de acordo com a proporção que eu quero.
os sites têm menu lateral e daqui para frente, mas quando você acessa no celular, esse menu lateral ele fica primeiro e depois ele sai. Por quê? Porque não faz o design de forma correta. O indicado é que você tem alguma coisa tipo essa aqui, que quando você abre na internet, no celular, ele abre e fecha o menu de acordo com a sua necessidade. Então, a primeira questão que a gente vai vir aqui colocar vai ser a nossa largura da nossa tabela. Então, eu vou vir aqui e vou começar colocando a largura da nossa tabela. Além disso, vocês viram que aqui ele colocou a borda dentro do TD e do TH. Eu, geralmente, costumo colocar a minha borda não no TD e no TH. Eu costumo colocar a minha borda direto na table. Por quê? Porque é a mesma coisa você colocar a borda aqui que você colocar aqui. Tá afetando todo mundo. Como a gente vai filtrar pela classe, a gente vai colocar a borda lá, pode colocar lá dentro da table também. E depois nós temos aqui um alinhamento left e o padding, que é o espaçamento interno aqui, que é esse espaçamento entre o início da nossa tabela e o final dele. Esse espaço aqui, ó, essa áreazinha que vocês estão determinando aqui, ó. Esse aqui é o padding. É a distância entre o seu quadro, que você coloca o seu conteúdo, e o conteúdo. Tá vendo essa distância aqui, ó, entre a tabela e a letra? Esse aqui é o padding que a gente vai determinar. Então, nós vamos lá na nossa classe de estilo e vamos fazer algumas modificações na nossa tabela. Lembra que a gente criou uma classe, então nós vamos trabalhar dentro dessa classe. Então, a classe tabela. Vamos colocar o widget dela de 100%. Além disso, nós vamos vir e colocar a border dela, que é a borda. A borda, vocês viram que ela tem 3 parâmetros. Primeiro parâmetro, largura. Segundo parâmetro, tipo. Terceiro parâmetro, cor. No caso da largura, vamos pôr 1 pixel. Tipo, ela pode ser solid. Lembra que a gente colocou lá em cima, né? Dashed e outras cores assim por diante. Vamos colocar ela solid. E no caso, vamos pôr black. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Dentro da nossa tabela, a largura dela vai ser 100% e a borda dela vai ser de 1 pixel sólida de cor negra. Se vocês abrirem aí, vocês já vão ver que a nossa tabela já mudou. Ó. Tá vendo? Colocou a borda em volta dela. Aí nós vamos colocar a borda agora nas nossas TDs e TR. E TH. Tabela. Espaço mesmo. Certo? Isso aí. Então, tá vendo que eu coloquei aqui, ó, ponto tabela, espaço TD, ou seja, eu só vou pegar as tags TD de dentro da classe tabela. Dessa mesma forma, eu só vou pegar as tags TH de dentro da classe tabela. E aqui, tirar isso aqui, deixa eu só confirmar um negócio aqui. Vai ficar melhor. Deixa quieto. Hã? Vai ficar assim, ó, mais ou menos a tabela lá.
Aí tenta redimensionar, ver se a tabela vai ajustar. Tá, peraí. Esse aqui, ela trabalha sobre a tabela inteira. Então, você tem ela. E essa aqui trabalha só sobre o TD e o TH da minha tabela. Então, vão ser duas vantagens, dois estilos que a gente está criando. Ok? Quando vocês verem aqui, vocês vão ver que ele vai ficar mais ou menos isso aqui. Se você reajustar a tela, igual a gente falou, ela vai estar reajustando também, o que é o mais importante. A tela vai aumentar. Lembra que eu falei para vocês no F12, se você viesse aqui, você conseguia ver a visão de celular, né? Você tem noção mais ou menos do que aconteceria se tivesse o seu celular aqui, ó. A tabela, a table dessa forma, ela te garante isso. Quando você abre no F12, você clica aqui nesse botão aqui, ó. Device Toolbar. Ctrl Shift M, o atalho também. M. Depois que você abrir o F12, Ctrl Shift M. Ctrl Shift M. De Maria. Ok? Aí um negócio, pessoal. Vocês viram que a borda da gente ficou duplicada, né? Você tem aquele... Por quê? Porque você tem uma borda, presta atenção, uma borda nesse TD, outra borda nesse TD, uma em cada um, né? Para a gente poder tirar isso aí, tem aquela opção lá do Collapse Table, lá, ó. Dessa aqui, ó. Border Collapse, porque aí ela vai sumir essa duplicata. Então, vocês vão vir aqui na tabela, vamos colocar Border Collapse, tipo Collapse, que é, no caso, para sumir essas bordas duplicadas. Se você vier aqui agora, olha lá, ó, aí sua tabela vai sumir aquelas bordinhas duplicadas lá. Collapse. Aí agora já está começando a parecer algo profissional. E imagina, sua tabela já se redimensiona, já funciona em qualquer lugar, bonitinho e tal. Ela já começa a ficar bastante prática da gente conseguir utilizar essas características em outros sites. Ok? Tranquilo, Border Collapse, tá certo aí? Última coisa que a gente vai fazer. Olha um negócio aqui, ó. Eles colocaram um fundo na nossa, uma cor de fundo. Vamos colocar uma cor de fundo aí também. Então eu vou vir aqui, vou colocar a cor de fundo sempre de, eu vou pôr ela branca no caso. Background color white. Zebrar? Karma, nós vamos chegar lá. É justamente para isso que eu coloquei um background color. Coloca uma cor de fundo aí qualquer, para a gente poder mostrar para vocês como é que a gente zebra a tabela. Beleza? Aqui. Aí agora vamos colocar um zebra. O que é a zebra? Só para vocês entenderem. Observa o que essa anotação aqui está falando. Ó. Ela está pegando
para cada um dos PRs, ela está pegando o enésimo filho. NPH, no caso de PH, que é aquela coisa de marcação de posição nos Estados Unidos, filho. Quais filhos que eu estou pegando? Quando eu falei ímpar, eu estou pegando apenas os filhos que são ímpares. Ou seja, eu só estou pegando os filhos ímpares e para os filhos ímpares eu estou colocando outra cor. É isso que eu estou fazendo. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui na nossa. Então, vou vir aqui, ó, vou pular ponto, tabela, porque nós estamos fazendo só para a nossa classe. Se nós criássemos outra tabela, ela não pegaria isso. PR, ou seja, nós estamos trabalhando com a row, 2 pontos, NTH, tracinho, element. É shield, desculpa. E dentro de parênteses nós passa even, que é no caso nós queremos os filhos ímpares. Para esses filhos ímpares nós vamos trocar a background color deles. Então, por exemplo, para gray, cinza. Obviamente, não é muito indicado se você trabalhar com essas coisas aqui, é mais indicado se trabalhar com aquelas de hexadecimal. Mas eu estou usando aqui só para exemplo mesmo, só para a gente poder brincar. Deixa eu pôr lá o DDD. Ele não pegou. É no TR mesmo, é na linha. É NTH, ué. Deixa eu tirar aqui da tabela só para ver se ela vai pegar. Por que ele não pegou? Nem eu. PR, NTH tilt. Ele tava tendo uma treta por causa de ordem. Deixa eu ver se eu trocar a ordem aqui. Também não deu. Deixa eu ver se o código fonte está pegando o CSS certo, atualizado. Está pegando o CSS atualizado bonitinho. Deixa eu passar isso aqui no console. Não vai dar. Deixa eu colocar para os pares, que é ODD. Também não está dando. Por que ele não está dando? Não tem nenhuma outra tag de TR aqui. Deixa eu ver se tem algum parâmetro especial nisso aqui. Deixa eu ver se eu pôr a cor mudando. A cor está funcionando. Por que o background não está funcionando? Deixa eu pôr ela um hexadecimal. Também não está pegando. Eu não sei porque se a gente trocar aqui, por exemplo, eu vou colocar a color aqui, ó. Se eu colocar red, tá vendo que a cor ele tá pegando? E o background color ele não tá pegando? Hã? É só os ímpares. Lembra que isso aqui não é cabeçalho, é PH. É cabeçalho, ele pula, ele só pega... Não, na verdade ele começa no zero, desculpa aí. Ele começa no zero. Esse é 0, 1, 2, 3. Agora, não sei por que o background color não está funcionando. Deixa eu ver o negócio aqui só.
Deixa eu só tirar esse background color. Eu acho que eu já sei o que está acontecendo. É isso mesmo. O que está acontecendo? O TR, ele vem por trás do TD, vocês concordam comigo, né? Quando a gente colocou a cor no TD, a gente substitui a cor do TR. Eu vou tirar essa cor aqui, vocês vão ver que vai funcionar lá, ó. Tá vendo? Porque é como se fosse a cor da coluna, da célula, que ficasse em cima da cor da linha por trás. Então, se a gente quisesse colocar uma linha sem ser nesse aqui, eu teria que colocar uma outra codificação na TR. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui, ó, ponto. Antes daquela lá, tabela, TR, e aí nós vamos colocar o background color white. E aí agora sim, nós vamos ter as linhas todas brancas e nas ímpares cinza. Certo? Então tira o background color do PD, coloca um outro da TR aqui, e aí você tem as linhas ímpares e as outras normais. Beleza? Lá em cima, lá no meio, lá. Ó, essa linha aí, ó, para poder vincular. Para você pegar um determinado elemento. Ele tira o caso do elemento da posição N. Qual posição? Você poderia ou colocar um valor aí dentro, ou colocar no caso de 4 com I, pega todos os elementos que tem. Se quiser esses pares, ela pode. Né? Falei no final de semana? Falei. Que o time lá não vai dar conta de nada de novo, pelo que eu tô vendo. Jogou nada. Hã? Tem mais? Aqui no. Tem a CSS do IMG aqui, aumentou a quantidade de pixels dela. Lá no CSS. Não tem? Então você tem que adicionar na IMG. Aí eu colocou lá, né? Depende de qual. Se eu tivesse colocado style, eu teria sobretudo o style que eu manter, tá? Não, só para. Só para. Não, tamanho, pois é. Só que 100 vai ficar menor. Porque como a sua imagem não tem resolução, o que acontece quando isso ela se transforma? Beleza? Ele não está lembrando?
Beleza? Então, galera, tabela isso aí. Alguns parâmetros que a gente consegue adicionar na tabela que é importante que a gente analisar, ó. Padding, no caso, text align. Vamos colocar um padding aí também, só para a gente poder definir, ó. Vou pôr aqui, dentro do TD, vamos colocar um padding de 8 pixels, só para poder deixar um afastamento aqui do maior, tá vendo? Que quando eu aumento o padding dela, ela aumenta o espaço, mas também aumenta a dimensão da tabela, ela fica mais bonitinha e tal. E aí nós vamos colocar aqui o text align dela vai ser, vamos colocar center, para alinhar no centro. Vocês verem aí agora, vai ficar tudo alinhado no centro. Vou colocar o padding de 6 pixels. 6 vai ficar melhor. Aí tá vendo, essa quantidade de pixels aí vai de acordo com o seu design e tal. Configura aí dentro que quiser. Beleza? Padding e text align aí tranquilo também, pessoal? Beleza? Então vamos ver o que mais temos quando nós fizemos aqui, ó. Border space e tal. Tá. Aí uma parte importante que a gente tem, que é os co-spans e o row span. O que são os co-span e o row span? O que acontece aqui, ó? Vamos supor que a gente quisesse colocar aqui um outro campo. Vocês já viram que às vezes acontece no Excel de você pegar e você ter duas células mescladas, alguma coisa desse tipo, que ficam agrupadas? A gente faz isso a partir do co-span aqui dentro do nosso cabeçalho, da nossa tabela. Como que a gente pode fazer isso?
Imagina que eu queira um título, vamos supor que a gente queira pegar, por exemplo, aqui, ó. Vamos fazer um exemplo, que a gente vai colocar mais um campo aqui na frente. E aí a gente vai agrupar essas duas colunas aqui na frente para a gente poder pegar como sendo o nosso exemplo. Vou pegar aqui e vou trocar aqui, ó. Vou adicionar um novo campo aqui no meu TH, vou chamar ele de telefone. Que aí vai ser o telefone 1 e nós vamos ter um outro campo chamado de telefone 2. Aí em cada um dos meus TDs eu vou ter de adicionar 2 aqui. Vou colocar qualquer telefone aqui só para funcionar, só para brincar mesmo. Vou inclusive colocar até a mesma coisa para todo mundo. Agora é só para teste mesmo. Mais rapidinho. Deixa eu pôr no screen para vocês. Vai ficar melhor. Ok? Se eu vier aqui na minha página agora, a minha tabela vai ficar mais ou menos essa aqui. Certo? Agora, vamos supor que ao invés de a gente quisesse ficar telefone 1 e telefone 2, eu quisesse virar isso aqui só um campo escrito telefones. Faria mais sentido, não faria? Então nós vamos vir aqui, ó, e no nosso TH aqui, ao invés de você ter telefone 1 e telefone 2, você vem aqui no TH e vai colocar o atributo callSpan. Quer dizer que é o quê? CallSpan, quando você fala isso, você fala que você vai andar ele por mais uma quantidade de colunas para frente. No nosso caso, o telefone ele vai ficar quantas colunas? 2, né? Então, o nosso callSpan vai ser de quanto? 2. E aí, telefones, e aí a gente não tem mais o de baixo agora, porque quando a gente fez o callSpan, ele avançou, seria como se ele estivesse substituindo aquele outro lá. Quando a gente viesse aqui atualizar, agora, olha lá, ó. Ele já vai agrupar as tabelinhas lá para nós. Ok? Da mesma forma que a gente consegue fazer o callSpan, a gente consegue fazer o rollSpan. Só que o rollSpan é mais confuso. Por quê? Imagina aqui, ó, por exemplo, eu vou pôr um número aqui só para mostrar para vocês, vou pôr uma letra A e vou pôr uma letra B aqui para vocês entenderem. Quando eu fizesse o rollSpan, por exemplo, se eu fizesse nessa coluna aqui, eu estaria fazendo com quem? Com esse cara aqui de baixo.
certo? Se eu fizesse um row span aqui. Mas se eu viesse aqui para me olhar no código, olha onde que está um e olha onde que está o outro. Então tem que tomar muito cuidado quando for usar o row span, porque o row span ele é mais confuso. O que seria o row span, Igor? Seria fazer essa mesma coisa, sabe, que agrupando aqui, ó. Se eu quisesse agrupar essas duas aqui, as duas linhas. Como que a gente vai fazer o row span? Olha aqui, ó. Vou vir aqui no A, vou fazer o row span aqui. Vamos falar que ele vai fazer row span de 2. O que vai acontecer na linha de baixo? Ela existe agora, essa TD aqui? Não vai existir mais. Então, eu vou vir aqui e vou dropar ela. Mas está vendo o lugar que a gente está dropando? O tanto que fica um pouco mais confuso de você linkar o que você está fazendo. Então, tem que tomar muito cuidado com o row span para não perder o fio da meada. Olha lá, aí você faz o agrupamento bonitinho. Mas, tomar mais cuidado com o row span do que o row span. Geralmente, esses dois atributos eles são muito utilizados só na hora de você fazer cabeçalho. Quase nunca você vai usar eles dentro da tabela. Porque, por exemplo, às vezes você já viu que aqueles cabeçalhos que tem assim, tem um cabeçalho principal e aí dentro dele você tem outros cabeçalhos, como se fosse subtítulos. É mais ou menos nesse tipo de lugar que você vai usar. Então, tá aí o row span e o row span. Ok? Tranquilo? Se você colocasse um row span maior, obviamente você teria de suprimir as próximas linhas ou colunas também, de acordo com o valor que você colocasse aqui. Então, você pode colocar o valor que você quiser e lá na frente suprimir de acordo com o que você quiser, com a quantidade de elementos que você colocou. Beleza? Tranquilo, o row span, no caso. Eu vou até deixar isso aqui comentado e lembrar que esse aqui foi por causa do row span. Que aí, na hora que vocês pegarem o código depois, se lembra direitinho por que a gente tirou essa coluna aí. Aí, vou até tirar o A aqui agora. Beleza. Ok? Continuando aí, o que mais nós temos para brincar? O caption. O caption seria para a gente poder colocar um título na tabela. Ele tem de vir, obviamente, antes da primeira linha, né? Então, nós vamos vir aqui antes da primeira linha, nós vamos vir e vamos colocar um caption aqui. Aí, vamos colocar aqui, por exemplo, lista de alunos. Se você vier lá agora, vai ter a caption aqui em cima. Aí a caption, obviamente, ela não pega nenhum estilo, porque ela não pega nada de TD, nem nada de TR. A gente tem que colocar o estilo todo nela que a gente quiser, bonitinho, para poder deixar ela do mesmo padrão da nossa tabela, se eu quiser. Então, vamos colocar um estilo nela aí, bonitinho. Vamos colocar ela lá, ó. Vou vir aqui no style aqui. Ponto, tabela, caption. Vamos colocar uma borda nela. Um pixel solid black. Vamos colocar um background color nela também. Vou pôr o cinza, que é o DDD. E vou pôr um padding nela também. De 8 pixels. Aí agora já ficou mais profissionalizado o negócio. O padding é o espaço entre o conteúdo e a extremidade da tabela. Aqui, ó, se você abrir aqui, vou te mostrar um negócio aqui, Igor, no console aqui, ó. Tá vendo que ele te mostra direitinho o que você tem? Você tem o texto, tá vendo? Aí aqui você tem o padding, que é o espaço entre o elemento e o texto. Aqui você tem a borda e você tem a margem. A gente vai configurar duas coisas que a gente pode configurar.
A margem é a distância entre o elemento externo e o início da borda. E o padding é a distância entre o elemento interno e a borda. Então, tem esses dois momentos aí para você analisar. Se não deu certo, aí me chama. Não, estou bem pronto. Ok? Aí tá aí nossa tabelinha aí pra gente fazer as configurações bonitinho e tal. O que mais? Aqui no caso era estilo específico sobre a tabela, não precisa preocupar. Exercício para vocês brincarem depois. E é isso aí. O que vocês acharam de tabela, pessoal? Eu diria que a parte mais chata de CSS é a tabela. De HTML e CSS é a tabela. Tranquilo? De dúvidas, quer dizer? Dívidas não. Dívidas não, é dúvidas? Dívidas. Hã? Dívida, daqui a pouquinho nós vamos trabalhar com a section, divisão de seção, que é a parte mais importante, vamos dizer assim, do CSS, do HTML, do CSS. Ok? Isso aqui, então, podemos continuar nessa vida? Agora nós vamos para a próxima parte, que é de listas. Listas é um negócio que, de princípio, pelo menos para mim, ela parece ser meio inútil. E é justamente que você fazer essas criações de marcações aqui, ó. Inicialmente, se a gente for analisar, elas se tornam bastante inúteis. Mas o que a gente consegue fazer aplicando CSS e sobre essas listas aqui, é algo que dá para a gente trabalhar bastante com elas. Existem muitos plugins, muitas coisas prontas na internet que trabalham baseados em lista. Tanto é que, não sei se desse site aqui vai ser, mas deixa eu observar aqui, ó. Esse aqui, no caso, não é uma lista. Mas muitos desses menus aqui, eles são construídos a partir de listas. Esse aqui não é. Mas tem muitos plugins que você pega e constrói uma lista e aí você ajusta o CSS deles para eles poderem se tornar os nossos menus. Então a gente vai utilizar basicamente para isso que a gente vai criar a lista. Lista é bem tranquilo. A gente tem duas tags principais, que é, no caso, a UL. O que é o UL? O Unordered List, ou seja, uma lista não ordenada, que vai ter um marcadorzinho antes. E aí, dentro dessas ULs, a gente coloca os nossos elementos a partir de tags do tipo LI, que é List Item. Bem tranquilo. Então, o L, que é Unordered List, e LI, que é List Item. Depois da nossa tabela, vamos criar, então, nossa lista aqui, ó. O L, ó. Não, mas lembra, não é o mesmo princípio da lista de ser, não. É diferente o objetivo. Isso aqui é uma lista para exibição. Não é uma lista estrutura de dados, igual vocês estão acostumados lá, não. É diferente os propósitos. Tá vendo? Por exemplo, item 1, LI. Item 2, LI. Item 3. O L de Unordered List, lista não ordenada, cara. Se você atualizar aqui a página, depois da tabela, vai ter aqui uma listinha aqui com 3 tópicos. Hã? Quer ver? Vamos lá, ó, coisas. Você consegue trocar aqui os marcadores. Existem alguns padrões, ó. Disk, Circle, Square e None. Na verdade, quando a gente utiliza mais, o que a gente mais utiliza é o None. Então, você pode vir, por exemplo, aqui, ó. Vou vir aqui e vou criar um ID, uma classe para essa lista aqui.
lista. E aí lá no CSS, nós vamos vir aqui na classe lista e vamos colocar aqui algumas coisas. Lá, ó. List, style, type, none. E aí quando você atualizar, você não vai ter mais aquela bolotinha aqui antes. Deu não, Ti? Beleza? Tranquilo isso aí, né? Vamos ver o que mais que tem aqui em lista. Acho que não tem muita coisa, não. Ordered list, no caso, seria o OL, né? Que é para ordenar, mas a gente não vai trabalhar muito com ela. A gente determina o type para poder numerar de acordo com o que quiser, tá vendo? Se eu colocar 1, vai ser numerado por valores numéricos. Se eu colocar A, vai ser colocado pelas letras maiúsculas. A minúscula, letra minúscula. I para numerar romano e minúsculo para numerar o romano pequenininho. Lista de descrições. Muito pouco a gente não utiliza. Uma coisa que dá para fazer é lista dentro de lista. Isso aqui às vezes a gente usa. Você cria uma lista, aí dentro dela você cria outra. Vamos fazer um aqui só para a gente poder mostrar lá. Ó. Dentro da item 1, eu quero criar, por exemplo, uma outra lista. E aí eu vou criar dentro dela um LI. Eu vou chamar item 2.1, por exemplo. Hã? Não, aqui, aí tem 2 fechado aqui, ó. Ok? Obviamente, se a gente não colocar a nossa classe, isso aqui não vai pegar, né? Nossa tirada de símbolo. Então, coloca a classe aqui nela também. Se vocês vierem aqui, olha lá, ó, tem um I, uma lista dentro da outra. Se a gente colocar a classe, ela tira da outra também. Se eu tirar a classe, ela vai ficar lá, ó. Tá vendo? Ok?
Beleza? Aí aqui agora começa a gente pensar, aqui ó, uma das coisas mais importantes. A gente consegue transformar a nossa lista em uma lista horizontal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha ali, ó. Pegar pelo try it yourself para vocês verem. E é o que? Olha lá. Ó. Quando a gente transforma ela numa lista horizontal, aí a gente já tem um menu pronto. Se a gente for imaginar uma lista que ela é vertical, se a gente transforma ela numa lista horizontal, a gente já tem o nosso menu pronto. Então vamos fazer isso aqui lá no nosso para a gente poder testar? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui primeiro, ó. Vou vir aqui em cima. Não sei se eu deixo aquela lista. Eu vou deixar aquela lista lá embaixo quieta. E vou vir aqui no body aqui, ó. Antes do meu primeiro ref, vou criar uma nova lista aqui, ó. O L. Eu vou criar um ID para ela que vai se chamar menu. Por quê? Porque aí eu vou deixar aquela outra classe que eu criei quietinha. Essa lista aqui vai ser a lista do menu. Só ela que vai sofrer as alterações que eu quiser fazer. E aí nós vamos ter dois elementos aqui, por exemplo, home, que é a página inicial. E depois nós vamos ter um sobre. Só para a gente brincar mesmo. Vou colocar eles dentro de A, de Answers, sem nada mesmo, só para a gente poder ter o menu aí. Nós vamos colocar o primeiro aqui, o home, vai para index.html. E o segundo, link, lembra? E o segundo vai para o Google, melhor. Eu? Tô não, cara. Tá, ó. Criamos uma lista aí chamada menu. A primeira vai para index, outra vai pro Google. Beleza? Aí, para a gente não interferir, depois a gente vai ter de tirar as classes de A que a gente já criou aqui no nosso style, senão ela vai interferir no nosso negocinho. Hã? Ou então colocar um ID de baixo. Como eu não sei exatamente onde que tá, eu vou tirar elas, fica mais fácil. Então eu vou vir lá no meu styles, lá eu vou procurar todas as provavelmente vão ser essas duas aqui, ó, link, visita de active e hover. Vou dropar essas. Se eu já não tem, não? Cuidado, olha aí para ver se tem. Para voltar aqui no link normal. Aí vai ficar os links normais aqui, ó. Eu vou apagar todo o estilo de A que tiver no meu CSS, de Enter, de link.
Ok? Então, na hora que eu passar aqui e voltar, os meus links vai voltar aquele padrãozão do azul, sublinhado, clicou em cima ele fica colorido e tal. Tem de voltar para o padrãozão. Beleza? Agora nós vamos fazer as mudanças. Vamos entender aqui o que nós estamos fazendo. Olha aqui, ó. Primeira coisa. Quando a gente colocou aqui, ó, esse primeiro momento da UL aqui, a gente está tirando o desenho dela, certo? Que é o list style none. Tirando a margem e o padding. E o overflow e o hidden, no caso deles aqui, é que ele vai dar esse efeito aqui pra gente, junto com o float left, vai dar esse efeito de posicionar ele aqui na frente. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer aqui, ó, rapidinho. Lá embaixo, vou vir aqui, ó, ponto. Nós criamos lá, na verdade foi um ID, né? Então, hashtag menu. Vamos colocar aqui, ó, primeiro, list style type. None. Aí eu vou tirar o padding e o margin. Além disso, vamos colocar o overflow. Hidden nele. Tanto é que se vocês vierem aqui, ó, se eu tirar o overflow dele, quer ver? Olha aqui o que acontece. Tirei o overflow, ele não consegue ver. Se eu tirar o float left, olha lá, ele volta a ser a lista convencional. Então, nós vamos precisar de tanto do overflow quanto do float left, para a gente posicionar ele. Então, coloquei isso aqui. Agora, nós vamos colocar menu, LI, vamos colocar o nosso float left. Que aí ele vai, quer dizer que ele vai flutuar para a esquerda. Ele vai começar a posicionar os elementos não um embaixo do outro, mas um à esquerda e os outros vai ir na direita, flutuando sempre nessa mesma direção. No display inline, quando você colocar, o que vai acontecer? Se você estiver trabalhando no celular, ele vai mostrar sempre numa linha só, né? Quando a gente coloca o float, se você não tiver com uma dimensão, ali o que vai acontecer, ó, por exemplo, ó. Tá vendo? Ele vai quebrando. Por isso que é mais vantagem você colocar o float do que o display inline. Quando você trabalha com o float, ele vai, à medida que você vai diminuindo o tamanho da tela, ele já vai indo para baixo, então já vai tornando ele cada vez mais responsivo. O quê? Isso aqui? Não, isso aqui é do navegador. Esse aqui, de Open Menu, pode ser pelo CSS. Clica, oculta e mostra uma div determinada. Ok? Se vocês vierem aqui, ó, ele já ficou aqui na frente. Um na frente do outro aqui pra mim, ó. Quando eu coloquei o float leve. Obviamente ele tá feio, né? Eu não coloquei nenhum estilo, nem nada. Tá cagado de feio. Vamos colocar um background color aqui. Vamos pôr aqui... Que cor vai ficar bom aqui? Vamos pôr o white, né? Não, vamos pôr o branco. Olha lá, aí vai ficar já a minha lista, a linha inteira branquinha. Então, o negócio, a intenção é essa aí, Ale. Ah, Marcelo. Hoje eu tô ruim. Tem de ficar dessa forma aqui, pessoal. Uma barra branca lá em cima. Vai lá. Tá certo, isso aí mesmo.
Ah, pô. Beleza, galera? Então, próxima aula a gente termina nosso menuzinho. Amanhã, né? Próxima aula.